A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós estamos compartilhando com vocês o livro A Igreja Fora das Paredes. Eu quero lembrar que nós estamos fazendo uma leitura. Ontem nós fizemos a leitura do capítulo 1 e hoje nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 2. Amém? Nós não estamos explicando, mas somente a leitura. E o tema de hoje é uma igreja com compromisso. E diz assim: o mendigo sempre se alimentava em determinada residência. Um dia a refeição atrasou e o sábio, o dono da casa, ficou conversando com ele. O mendigo lhe perguntou: por que o senhor nunca antes havia dito essas coisas que são tão importantes, coisas que mudarão a minha vida? E o bondoso dono da casa, respondeu que ele sempre veio atrás só de comida. Nunca antes havia desejado conversar ou buscar, ouvir o que ele tinha a dizer. Queridos, nesse capítulo eu quero falar sobre algo que não é novidade para ninguém. É necessário compromisso da igreja. É necessário compromisso dos membros da igreja. Não buscamos somente um prato de comida, mas a intimidade, a revelação de Deus, o autor das bênçãos, que é o Senhor. Paremos para orar, para conversar e ouvir o que Deus, o Todo-Poderoso, tem para nos dizer. Compromisso é fruto de obediência a uma revelação. Revelação é quando algo que Deus quer dizer ou que Deus diz está totalmente claro para nós. Quando não há dúvida em nosso coração. Você tem revelação de Deus? Muitos crentes, eles vêm para a igreja, eles vêm para cultuar ao Senhor, mas não têm revelação. Eles imaginam algo, eles pensam em algo, mas eles não têm revelação, eles não conseguem ver aquilo que Deus quer mostrar, aquilo que Deus está mostrando. Vivem apalpando às cegas, porque não lhes ficou claro o que fazer e como chegar lá. A primeira característica de uma igreja ou de alguém com compromisso, a primeira coisa é revelação. Quando nós vemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ainda não era apóstolo e nem era chamado de Paulo, ele era chamado de Saulo. Saulo é um exemplo claro do impacto de uma revelação. Ele agia pelo que ele imaginava ser certo, mas ele estava matando homens de Deus. Ele estava matando membros do corpo de Cristo. E no caminho para Damasco, onde ele estava indo para disciplinar, para matar aqueles que pertenciam à igreja do Senhor Jesus, ele teve uma revelação instantânea. E Paulo passa agora a andar com uma nova atitude. Isso está lá em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 21. Uma experiência semelhante à conversão de Pedro, que largou todo o seu trabalho, todo o seu projeto pessoal de vida. Isso está lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Nós somos aquilo que conseguimos ver de Deus. Às vezes nos falta revelação. E às vezes, tendo revelação, nos falta obediência. Eu sempre costumo dizer aqui que as pessoas elas têm disponibilidade, elas têm tempo necessário, mas não têm disposição para fazer a obra do Senhor. Por quê? Falta obediência. Gideão, ele estava escondido, com medo dos midianitas, malhando trigo. Juízes capítulo 6, versículo 11. Ele é chamado por Jesus o anjo do Senhor, de homem valente. Isso está lá no versículo 12. Creu e obedeceu à revelação que teve naquele momento. Ele se levantou e libertou o povo. Está em Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 8, você vai ler isso. Sem obediência à revelação, não adianta nada ter revelação. Veja os demônios e o próprio Judas Iscariotes. Eles creem, eles tiveram revelação, mas não obedeceram à revelação que eles tiveram. Qual é a revelação de Jesus que você tem na sua vida? Ele é Senhor? Ele é Salvador? Ou é apenas um mestre, como Pedro entendia, Rabi?
A igreja, ela guerreia contra o inferno, contra os demônios. Qual é a revelação que você tem disso, meu querido? Nós estamos edificando a igreja de Cristo nessa cidade, no qual Deus nos colocou. Qual é a sua revelação em relação à edificação da igreja na cidade de Presidente Prudente? Nós estamos estando você diante de um pecador, sabendo que ele vai para o inferno. Qual é a sua atitude em revelação a isso? Em relação a isso? Qual é o seu nível de obediência a essa revelação? Faça um teste. Tenta lembrar as 5 últimas coisas que o Espírito Santo falou ao seu espírito. E quantas delas você obedeceu? Quantas delas você fez? E das que o Espírito Santo falou para você fazer e você não fez, você parou, você deixou passar. Quando não obedecemos às revelações, eu quero te dizer, essas revelações param de vir. Deus para de falar. Aliás, Deus nunca para de falar, mas ela vai ficando cada vez mais baixa e você não consegue ouvir essas revelações. Por que Deus vai Por que Deus vai trazer revelação a alguém que não obedece a essa revelação? Não tem sentido. O meu compromisso a Deus, a igreja, vai depender do nível de obediência à revelação que Deus nos dá. Segundo ponto, consequências de uma igreja ou de alguém que tem compromisso. Nós podemos enumerar muitas características, muitas consequências de uma pessoa, de um membro de igreja que tem compromisso. Mas eu quero mencionar apenas 3 para você. A primeira coisa, alguém que tem compromisso, ela tem pressa. Acreditamos erroneamente que quem tem pressa é o diabo, pois o seu tempo está determinado. Mas nós devemos nos apressar por tantos que estão indo para o inferno e também pela volta do Senhor Jesus. A igreja primitiva, ela ansiava pela volta de Jesus a cada instante, deixando até de trabalhar na vida secular. E ela foi exortada pelo apóstolo Paulo. Isso está lá na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3, do versículo 6 ao 15. Nós andamos tão letárgicos que nem temos essa ansiosa expectativa pela volta de Cristo. Parece que isso não tem tanta importância para muitas pessoas da igreja. Faz diferença isso para você? Você crê de fato que Jesus está às portas? Você crê de fato que Jesus está voltando? Imagine como seria a sua vida se você soubesse que Jesus voltaria no final desse jejum de 21 dias. Por exemplo, quantas coisas você faria ou não faria mais? Por isso, o que você deixaria é o que você deveria deixar. Desde a sua conversão, é o que você faria também, porque você sabe que Jesus está voltando. Segunda característica de alguém que tem compromisso, ele tem comunhão. Nós somos criados para andar em comunhão com Deus e com os homens, comunhão com a igreja. 1 João capítulo 1, versículo 3. Todos os dias, Deus passeava com Adão no Éden. Na viração do dia, Deus ia ter comunhão com Adão. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Eu quero te dizer que isso não mudou. Deus quer ter comunhão com você. A igreja precisa de você para que haja comunhão. As pessoas, na igreja primitiva, as pessoas viviam juntas. Está em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 34. Comunhão é compartilhar o que se tem. Revelação, alegrias, tristeza e até os bens. Se você tem alguma dúvida disso, leia 1 João capítulo 4, versículo 20. Como estabelecer vínculos na igreja videira? Eu quero te dizer, participando nas nossas reuniões de célula, participando nos nossos cultos, liberando, usando os dons que você tem, relacionando com as pessoas, sabe, querido, relacionando, compartilhando as suas dificuldades, compartilhando os seus problemas, sabe, resolva. Isso você vai ser transformado quando você está compartilhando, quando você está em comunhão com os seus irmãos. Nós queremos uma igreja cheia
de joias finas, cheias de joias trabalhadas. Aleluia. A terceira característica de alguém que tem compromisso: alimenta o povo. Alimentar é oferecer algo. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 55, verso 2, diz que não devemos gastar em nada, que não seja pão, ou seja, alimento. O dinheiro não pode nos impedir. Não pode. Sabe, querido, pare de olhar somente para o natural. A palavra de Deus diz que é preciso todos terem compaixão. E além de ter compaixão, é agir e não jogar a responsabilidade sobre as outras pessoas. Lembremos que os discípulos, eles tinham atitudes muito naturais antes do Pentecostes e da habitação permanente do Espírito Santo. O que sacia, presta atenção nisso, o que sacia verdadeiramente a fome, ela não pode ser comprado. Quem sacia a fome é Jesus Cristo. Quem sacia a nossa sede é Jesus Cristo. Não são os recursos naturais. Eu quero te dizer, os recursos naturais virão quando houver um coração em Deus. O seu próximo precisa de você. Não espere que o outro fale para a sua família. Não espere que o outro fale para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para aquelas pessoas que estão na escola, na faculdade, que estão estudando com você. Sabe, querido, não tenha medo de retaliação. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando nós avançarmos, as trevas retrocederão. As nossas experiências com Deus é o que nós podemos oferecer, o nosso testemunho. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você tem de Deus para oferecer? Eu quero concluir esse capítulo dizendo: o seu compromisso vai depender do nível de obediência à revelação de Deus. Vou repetir. O seu compromisso vai depender do nível de obediência à revelação de Deus. A soma dos compromissos de cada um de nós definirá uma igreja de compromisso. Tenha paixão. E além de compaixão, tenha compaixão. O povo, as pessoas precisam das suas experiências com Deus. O milagre é por conta dele, não é você que faz milagre. É ele que vai fazer o milagre. Ele vai multiplicar as suas experiências. Você tem oferecido o seu testemunho, as suas experiências que você tem tido com Deus. É tempo de colheita, meu querido. Cuidemos para que essa colheita não apodreça nas nossas mãos. O Senhor espera a nossa resposta. Seja ousado, esteja disposto, seja corajoso, seja intrépido. Aleluia. Para a sua meditação, estando diante de um pecador, sabendo que ele vai para o inferno, qual é a sua atitude? Qual é o nível de obediência à revelação? Nós podemos contar com você, meu querido e minha querida. Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém. Fica na bênção, meu querido. E um ótimo e excelente jejum em nome do Senhor. Que você possa ter muitas revelações nesse jejum. E além das revelações, que você possa obedecer a essas revelações. Que Deus te abençoe.